A julgamento do processo 5 da pauta, número 501-0660, dígito 51, representativo de controvérsia, tema 378, da relatoria do juiz federal Fábio de Souza Silva. Nós temos 5 sustentações orais, inicialmente pelo doutor Fernando Maciel, representante do INSS, e pelo doutor Bruno Vilar do GASEC, representante do IAP, já na qualidade de amicus curiae, e por videoconferência também como amicus curiae, doutor Adriano Maus, representante do IBDP, doutor João Paulo Gondim Picanço, representante da DPU, e doutora Viviane Berens da Silva Einsfeld, representante do IEPREV. Já como um entendimento deste colegiado, adianto que os amicus curiae, os seus representantes, terão o tempo de até 5 minutos, e os demais representantes, aliás, o doutor Fernando Maciel, o único que atua na qualidade de parte, como requerido pelo INSS, o prazo de até 10 minutos. Se todos estão de acordo com a dispensa do relatório, eu passo, então, a palavra ao doutor Fernando Maciel. Excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti, presidente dessa turma nacional de compensação, excelentíssimos magistrados federais que integram este colegiado, digníssimo representante do Ministério Público, caríssimos serventuários da Justiça e prezados colegas da advocacia pública e privada, e também a toda a comunidade jurídica que nos acompanha pelo YouTube. O tema 378 visa saber se o diagnóstico de visão monocular seria suficiente para dispensar a avaliação biopsicossocial para a caracterização de uma pessoa com deficiência para fins de direito ao benefício assistencial de prestação continuada. A resolução desta controvérsia pressupõe uma correta interpretação da Lei de número 14.126, de 2021, que passou a equiparar a visão monocular como uma deficiência sensorial para todos os efeitos legais. Entende o INSS que para fins de BPC-LOAS seria imprescindível a realização prévia dessa avaliação biopsicossocial. E o INSS assim entende a partir de argumentos de natureza jurídica e também de natureza extrajurídica. Começando por uma evolução normativa do BPC-LOAS, sabemos que a sua previsão inicial no plano infraconstitucional se deu por ocasião da Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, cuja redação original utilizava a expressão pessoa portadora de deficiência, que era aquela incapacitada para o trabalho e para uma vida independente. Temos que reconhecer um grande equívoco da legislação nesse momento, porque confundia conceitos de deficiência com incapacidade. A pessoa incapaz não pode trabalhar, mas a pessoa com deficiência pode, e, no meu ver, deveria ser incentivada a trabalhar. O fato é que, nesse primeiro momento, a avaliação dessa deficiência se dava de ordem clínica, de ordem médica, realizada por um profissional do SUS ou até mesmo por um, então, médico perito do INSS. Somente em 2009, com o advento da assinatura, ratificação e internalização da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também conhecida como a Convenção de Nova York, que passamos a ampliar essa avaliação, não apenas para uma pessoa portadora, mas uma pessoa com deficiência, que pressupõe que ela possua impedimentos de longo prazo, que, em confronto com diversas barreiras, possam obstruir a sua vida em sociedade em igualdade de condições. Essa convenção, ela promoveu uma importante transição do método antigo, tradicional, de uma visão clínica para uma visão biopsicossocial, que pressupõe a conjugação de fatores como impedimento e também barreiras. Importante destacar que essa convenção foi internalizada no nosso país com o status de emenda constitucional. Portanto, ela serve de parâmetro de convencionalidade. Toda norma infraconstitucional que afrontar o preceito da Convenção de Nova York deve ser considerada inconstitucional ou, tecnicamente, inconvencional. O fato é que a LOAS estava
não estava ajustada aos termos dessa nova convenção, e somente em 2011 é que as leis 12.435 e 12.470 promoveram alterações para inovar, para adaptar a LOAS ao novo critério de pessoa com deficiência, cujo diagnóstico deve se dar através de uma avaliação biopsicossocial. 4 anos mais tarde, em 2015, tivemos o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que voltou a reforçar a necessidade de uma avaliação biopsicossocial para a caracterização da condição de uma pessoa com deficiência. Eis que, no ano de 2021, surge a Lei 14.126, equiparando, como disse anteriormente, a condição de visão monocular a uma deficiência sensorial para todos os efeitos legais. A recorrente, e também alguns amigos da Corte, defendem o entendimento de que essa lei de 2021 revogou as disposições da Lei Orgânica da Assistência Social, o que o INSS não pode concordar. Primeiro porque, se essa interpretação prevalecer de que a nova lei dispensa a avaliação biopsicossocial para o portador de visão monocular, essa norma é inconstitucional por afrontar a Convenção de Nova York. Segundo, porque o próprio decreto que regulamentou essa norma, o decreto 10.654, dispôs em seu artigo 2º que a visão monocular, classificada como deficiência sensorial do tipo visual, será avaliada na forma do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para fins de reconhecimento dessa condição. Se estivermos, de fato, diante de um conflito de normas, o que na visão do INSS é um conflito meramente aparente, nós temos que utilizar os critérios de solução, como, por exemplo, o critério da especialidade. Qual é a norma especial envolvendo o BPC-LOAS? O nome já diz tudo, Lei Orgânica da Assistência Social, de modo que a Lei 14.126 é uma norma geral, que mesmo sendo superveniente, não tem o poder de revogar a norma especial anterior, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Podemos também utilizar o critério cronológico, porque no ano passado, em 2024, a Lei Orgânica da Assistência foi alterada, recebeu a inclusão do artigo 40B, que voltou a reforçar a necessidade da realização da avaliação biopsicossocial. Além desses argumentos normativos, trazemos também argumentos jurisprudenciais. No ano passado, esta Corte, a TNU, ao julgar um PUIL envolvendo um pedido de aposentadoria especial por uma pessoa com deficiência, sob a relatoria do juiz federal Paulo Roberto Parca de Pinho, fixou a seguinte tese: mesmo para o portador de visão monocular, a aferição de deficiência pelo exame pericial administrativo judicial não prescinde das diretrizes fixadas por portaria interministerial, especialmente a avaliação médica e funcional baseada na classificação internacional de funcionalidade. No ano passado, também, em 2024, a Turma Regional de Uniformização da Terceira Região fixou a tese de número 74, analisando exatamente o caso ora em análise. Nos casos de pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência, quando constatada a visão monocular, devem ser avaliadas as conclusões da avaliação biopsicossocial. Passamos agora aos argumentos de natureza extrajurídica. O INSS juntou aos autos um parecer do Conselho Federal de Medicina que corrobora a necessidade dessa avaliação biopsicossocial para fins de enquadramento de um caso de visão monocular como sendo uma pessoa com deficiência e, consequentemente, tendo direito a receber o BPC-LOAS. O INSS se preocupa muito com o efeito multiplicador que a decisão que venha a ser tomada nesse caso possa repercutir em casos semelhantes, como, por exemplo, o tema 376, que envolve o transtorno de espectro autista, que também, por lei, foi equiparado a uma condição de deficiência para todos os efeitos legais. Além disso, nos memoriais, o INSS juntou um estudo do IPEA apontando 34 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que visam ampliar para todos os efeitos legais determinadas situações como sendo equiparadas à doença. Cito aqui, por exemplo, o PL 4613 de 2020, pacientes transplantados. Aprovado esse projeto de lei, toda pessoa transplantada no país, isso vai ser uma pessoa com deficiência, vai ter direito à aposentadoria especial com idade reduzida, vai ter direito a BPC-LOAS. Temos aqui o PL 2630 de 2021, que equipara a condição de deficiência para todos os efeitos legais, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Infelizmente, 90% da população brasileira está sendo diagnosticada com esse transtorno e todos serão pessoas com deficiência. E o que me chamou a atenção aqui também, o PL 801 de 2022, que equipara a condição de deficiência à alopecia areata, ou seja, a queda de cabelo, calvície,
Se me permitem utilizar uma linguagem simples nessa tribuna, quer dizer, então, que todo careca no Brasil vai ser uma pessoa com deficiência? Então, é preocupante essa flexibilização por meio de normas e algumas decisões judiciais que vem ampliando demasiadamente a política assistencial do nosso país. Eu costumo dizer que estamos enfrentando uma mudança de paradigma constitucional. Estamos deixando o Estado democrático de direito e avançando para um perigoso Estado assistencial de direito. E os dados estatísticos mostram isso. Em 2013, eram concedidos 4 milhões de benefícios de prestação continuada, a uma despesa de 64 bilhões de reais. Em 2025, já temos 6 bilhões de beneficiários, com uma despesa de 112 bilhões de reais. E, para finalizar, trago aqui um argumento de natureza lógica. Seria razoável dispensar a avaliação biopsicossocial de uma pessoa que tem visão monocular e exigir essa avaliação de uma pessoa totalmente cega? Não. E é por isso que o INSS requer seja improvido o PUIL interposto pela parte autora, tomando a liberdade de sugerir a seguinte fixação de tese para o tema 378. O diagnóstico de visão monocular não dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição de pessoa com deficiência na análise do direito ao BPC-LUAS. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e desejo um ótimo e produtivo dia de trabalho. Obrigado. Obrigado, doutor. Antes de prosseguir...